Em destaque no Panorama CBN, Haddad quer que Banco Central fiscalize fundos de investimento. Quase 100 cursos de medicina podem ser punidos por desempenho insatisfatório. Técnicos de enfermagem são presos por matarem pacientes no Distrito Federal. Ex-participante do BBB vai ser investigado por importunação sexual. Morre Valentino Garavani, ícone da alta costura italiana, aos 93 anos. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Começo pelo caso Master, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal estuda ampliar o poder de fiscalização do Banco Central. A proposta prevê que o BC passe a monitorar fundos de investimento, uma tarefa que hoje é exclusiva da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A medida surge como resposta às investigações envolvendo o Banco Master. A suspeita é de que fundos de investimento tenham sido usados para triangular recursos. O banco emprestava dinheiro a empresas que, em seguida, repassavam os valores para fundos com papéis de baixo valor. O ministro Fernando Haddad detalhou a intenção em entrevista ao portal UOL. Existe hoje uma intersecção muito grande entre fundos, as finanças. Isso tem impacto até sobre a contabilidade pública, por exemplo, a conta remunerada, as compromissadas, tudo isso tem relação com a contabilidade pública e o fato de que os fundos estão fora do perímetro regulatório do Banco Central, na minha opinião, esse fato deveria ser superado com uma nova regulação. Para que o Banco Central assuma a fiscalização dos fundos, o governo vai precisar enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional. Atualmente, o Banco Central recebe alguns dados, mas não tem poder legal para punir irregularidades ou exigir regras mais rígidas nos fundos. Sobre o caso específico do Banco Master, Haddad descartou a possibilidade de uma crise generalizada no setor bancário, também voltou a defender as decisões tomadas pelo Banco Central, que é chefiado por Gabriel Galípolo. Eu acredito que ele herdou um problema que é o Banco Master, todo ele constituído na gestão anterior. O Banco Master não cresceu nesse ano que o Galípolo descascou o abacaxi. E descartou o abacaxi com a responsabilidade de ter, ao final do processo, um processo robusto para justificar as decisões duras que teve que tomar. Mas isso foi uma herança. E ele herdou um grande abacaxi. No fim de semana, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, liberou os investidores a pedir o ressarcimento dos valores investidos no Master no limite de R$ 250 mil por CPF. A estimativa inicial era de que 1,6 milhão de clientes teriam direito a esse ressarcimento, mas o FGC revisou o número estimado para cerca de 800 mil. Até a tarde dessa segunda-feira, cerca de 569 mil tinham registrado o pedido e aproximadamente 377 mil finalizaram o processo de solicitação da garantia e seguiram para o processo de pagamento, que já começou nessa segunda-feira. A partir da finalização do pedido, o pagamento deve ser feito em até 48 horas. Ainda durante o fim de semana, as pessoas tiveram dificuldade de finalizar o processo por causa do volume de acessos e nessa segunda ainda tinha gente enfrentando problema. Desde sábado, por volta de 10h30, 11 horas da manhã, eu não consigo acessar minha conta. Tenho tentado até nas madrugadas, mas a mensagem é sempre de instabilidade. Eu já limpei cachê, já reinstalei o aplicativo e mesmo assim sem sucesso. O FGC diz que muita gente tenta realizar a validação da biometria usando um documento sem CPF, e aí isso tem gerado recusas na avaliação da identidade. Então é importante seguir as orientações que estão no site e no aplicativo do FGC. Outra coisa que se discute muito é a postura do ministro Dias Toffoli, do STF, na condução das investigações do caso Master. Na semana passada você acompanhou aqui no Panorama que ele determinou que as provas ficassem no Supremo, depois reconsiderou, decidiu que elas deveriam ficar na Procuradoria-Geral da República. Em outra decisão, definiu os 4 peritos da Polícia Federal que deverão fazer análise do material, reduziu o tempo para a perícia. Isso tudo gerou indignação dos investigadores. E, além disso, o Estadão revelou
na semana passada que o pastor Fabiano Zettel, que é cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, diz que o pastor é o dono dos fundos que compraram parte da participação dos irmãos do ministro Dias Toffoli num resort no Paraná. Isso sem contar que o ministro viajou num jatinho com um dos advogados do Banco Master para assistir a um jogo de futebol. O colunista da CBN e do jornal O Globo, Lauro Jardim, trouxe a informação de que esses fatos fizeram crescer o entendimento no STF de que Toffoli tem que deixar o caso. Diante de tanto rolo, nos bastidores do Supremo, não tem um só ministro que defenda a manutenção do caso nas mãos do Toffoli. Tem várias soluções pensadas para livrar o Supremo desse constrangimento, e a mais provável das soluções seria um pedido de afastamento feito pelo próprio Toffoli, sob a alegação de que ele está com problemas de saúde. Mas essa é uma solução que tem que ser negociada com o Toffoli, claro, porque ele terá que ceder a essas ponderações. E se esse for o remédio, haveria um sorteio para escolher um outro relator para cuidar desse pepino gigantesco chamado caso Master. E ainda na economia, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo ficou praticamente estável, com alta de 0,02% aos 164.831 pontos. O dólar comercial caiu 0,16%, cotado a R$ 5,36. O euro vale R$ 6,24, com alta de 0,25%. E o governo Lula tenta ganhar tempo para responder ao convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar o chamado Conselho da Paz em Gaza. Numa reunião nesta segunda-feira, o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, avaliaram os riscos diplomáticos dessa proposta. A principal dúvida do Itamaraty envolve a falta de clareza sobre os objetivos do grupo e o destino da contribuição de $1 bilhão exigida para aderir a esse conselho. Não se sabe, por exemplo, se o dinheiro vai ser usado na reconstrução do território palestino. Pelo lado político, o Planalto vê uma oportunidade de mostrar que Lula mantém uma relação institucional com Trump superior à de Jair Bolsonaro, especialmente depois da queda de tarifas comerciais americanas. Por outro lado, o governo teme um desgaste com os parceiros do BRICS, como China e Índia. Nesta segunda, a Rússia informou que Vladimir Putin foi convidado e busca esclarecer ainda as nuances da proposta. O presidente da Argentina, Javier Milei, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, devem se tornar membros fundadores. O líder da Hungria, Viktor Orbán, também de direita, aceitou o convite. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, deve recusá-lo. Outra coisa que está pegando é a situação da Groenlândia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, dizendo que, como não recebeu o Prêmio Nobel da Paz, não se sente mais obrigado a pensar apenas na paz e que agora poderia pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos. Na carta, Trump vinculou a ausência da premiação às ameaças que vem fazendo para assumir o controle da Groenlândia, que é um território autônomo da Dinamarca. Ele questionou a soberania dinamarquesa sobre a ilha e disse que o mundo só estará seguro com o controle americano na região. Em resposta, o premier da Noruega divulgou um comunicado oficial reforçando que o governo norueguês não tem interferência nas decisões do Comitê do Nobel, que é independente, e diz também que a Noruega apoia integralmente a Dinamarca. A crise extrapolou o campo diplomático, já atinge a economia. A União Europeia confirmou para quinta-feira agora, dia 22, uma cúpula de emergência. O bloco reage à promessa de Trump de aplicar tarifas de 10% a partir de 1º de fevereiro contra 8 países europeus da OTAN que enviaram tropas à Groenlândia na semana passada. Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia. Se a oposição à anexação da Groenlândia continuar, a taxa pode subir para 25% em junho. Os embaixadores das 27 nações do bloco se reuniram no domingo para alinhar uma resposta unificada.
os principais diplomatas do bloco discutiram reviver um plano para tarifas no valor de 93 bilhões de euros, que tinha sido suspenso até 6 de fevereiro, depois de Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, alcançar um acordo comercial com Trump em agosto do ano passado. A França defende medidas drásticas. O presidente Emmanuel Macron sugeriu o uso da chamada bazuca comercial. É um mecanismo de defesa criado lá em 2023, originalmente para barrar práticas da China, que até agora não foi usado. Esse instrumento permite bloquear o acesso dos americanos ao mercado europeu e impor rígidos controles de exportação. A expectativa é que Trump esteja em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, entre quarta e quinta-feira, e que ele tenha encontros com Ursula von der Leyen e outras autoridades. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse que vai tentar se reunir com Trump na quarta e que o governo americano sabe que a Europa pode reagir. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, ressaltou que uma guerra comercial não beneficia ninguém e que usar tarifas contra aliados é um erro total. E subiu de 39 para 40 o número de mortos no grave acidente ferroviário em Adamuz, perto de Córdoba, no sul da Espanha. 2 trens de alta velocidade descarrilaram na noite de domingo. Mais de 100 pessoas ficaram feridas e 41 continuam internadas no momento em que eu gravo esse podcast. No total, 400 passageiros viajavam nas composições que faziam o trajeto entre Málaga e Madrid. É o pior desastre do setor no país desde 2013. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou o local nesta segunda e cancelou a participação no Fórum Econômico Mundial na Suíça, onde se encontraria com o presidente Donald Trump. Sánchez decretou 3 dias de luto oficial. Esse áudio aí é de um vídeo que foi exibido na televisão estatal do Irã depois de um ataque hacker. A programação foi interrompida no domingo com mensagens de apoio aos protestos contra o regime ditatorial. As imagens exaltavam a figura do ex-príncipe herdeiro Reza Pahlavi, que vive no exílio nos Estados Unidos. E essas mensagens afirmavam que o governo americano e a Europa apoiam os manifestantes e que o presidente Donald Trump prometeu suporte na luta contra o regime islâmico. O ataque é um drible no governo iraniano que restringe a imprensa e bloqueou o acesso à internet em diversas regiões do país. Ouve aí mais um trechinho, ó. Bom, no domingo, uma fonte do governo iraniano disse à agência Reuters que cerca de 5.000 pessoas morreram já nos protestos desde o fim de dezembro. E o mundo da moda perdeu um de seus maiores ícones. Morreu nesta segunda-feira, em Roma, aos 93 anos, o estilista Valentino Garavani. A fundação, que leva o nome dele, informou que Valentino morreu em casa de forma pacífica e cercado pela família. Valentino nasceu no norte da Itália e fundou a grife em 1960. Ele se tornou mundialmente famoso pelo uso de uma tonalidade vibrante que ficou conhecida como vermelho Valentino. A diretora de moda da revista Vogue, Vivian Sottocorno, falou na CBN. Tem uma frase célebre dele que ele fala assim: eu sei o que as mulheres querem e elas querem se sentir bonitas. Então ele tinha essa preocupação de criar roupas lindas para essas mulheres maravilhosas, com ícones assim muito femininos, então laços, bordados, mas não de um jeito assim gratuito. Era sempre com uma imagem poderosa, né? Ele é conhecido pelo vermelho Valentino, que é essa cor super intensa que, né, a mulher usa justamente para se sentir linda e poderosa. Valentino estava aposentado desde janeiro de 2008, quando encerrou uma carreira de 45 anos à frente da marca. E mesmo fora do comando criativo, a Valentino seguiu crescendo e se transformou em uma das maiores marcas de luxo do mundo, com linhas que incluem bolsas, acessórios e perfumes. Hoje a grife pertence a um grupo do Catar e tem participação do conglomerado Kering, dono de marcas como Gucci. Valentino também ficou conhecido pelo estilo de vida e pela própria imagem pública. Sempre elegante, gestos contidos, bronzeado permanente e cercado de luxo. Essa figura ajudou a construir o mito em torno do criador que vestiu nomes como a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, e as atrizes Elizabeth Taylor e Audrey Hepburn.
De volta ao Brasil, o Ministério da Educação divulgou o resultado do ENAMED, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. A prova classifica os cursos de medicina no país e é de realização obrigatória. E 3 em cada 10 cursos tiveram desempenho considerado insatisfatório, com menos de 60% dos alunos considerados proficientes. 99 cursos foram classificados nas faixas 1 e 2, numa nota que vai de 1 a 5. E tem punição. Os 8 cursos que tiveram nota 1 já ficarão impedidos de realizar novos vestibulares a partir do segundo semestre desse ano. Outros 13 cursos não vão poder acessar o FIES e outros programas federais. Já os cursos que atingiram menos de 60% de proficiência não poderão aumentar o número de vagas. 45 faculdades devem ser afetadas. Ouve aí o ministro da Educação, Camilo Santana. Nós não estamos aqui querendo fazer nenhuma sanção ou penalidade intencional ou a qualquer instituição. Nós queremos dizer, olha, nós queremos a importância das universidades privadas nesse país, mais de 80% dos cursos superiores desse país são privados, mas nós queremos que os cursos que são ofertados, que cobram mensalidade dos alunos, sejam de boa qualidade. Olha, só 57% dos alunos dos cursos de medicina de universidades privadas foram considerados proficientes. Os alunos de faculdades estaduais e federais tiveram melhor resultado, com índices superiores a 80%. Todas as notas das faculdades estão disponíveis no portal G1. E o Ministério da Educação divulga no dia 29 de janeiro o resultado da chamada regular do SISU 2026. As inscrições começaram nesta segunda e vão até às 11h59 da noite de sexta-feira, agora dia 23. E a polícia do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar o agora ex-participante do Big Brother Brasil, Pedro Henrique Espíndola, pelo crime de importunação sexual dentro da casa do reality show contra a participante Jordana Moraes. Imagens do programa mostram Pedro tentando beijar Jordana à força na despensa da casa. Logo depois do episódio, ele apertou o botão de desistência e saiu da competição. A polícia informou que as investigações já começaram e os vídeos do programa estão sendo analisados. Pedro Henrique vai ser intimado para prestar depoimento nos próximos dias. Fora da casa, a esposa dele apagou as fotos com o marido das redes sociais e repudiou o comportamento dele. A equipe de Jordana Moraes também emitiu nota classificando o episódio como grave e inaceitável. A participante falou sobre a agressão nessa segunda e disse que está bem. Foi uma situação muito delicada, que demorou um certo tempo para que eu entendesse o que tinha acontecido. Também não quero ficar falando muito disso, mas quero me solidarizar a todas as mulheres do país e do mundo que são vítimas, de algum tipo de violência. Quase que inacreditável ver que mesmo diante de uma casa com tantas câmeras, certos tipos de comportamentos venham a acontecer. Olha essa no Distrito Federal, inacreditável. A polícia prendeu 3 ex-técnicos de enfermagem suspeitos de matar 3 pacientes no Hospital Anchieta, em Taguatinga. Os crimes aconteceram na UTI da unidade entre novembro e dezembro do ano passado. E as investigações revelam métodos cruéis. Um dos suspeitos, de 24 anos, chegou a aplicar desinfetante 10 vezes em uma mulher de 75 anos. Ele também invadia o sistema do hospital com senhas de médicos para prescrever remédios errados e aplicá-los sem autorização. Para disfarçar a ação, o técnico simulava massagens cardíacas de emergência quando os pacientes entravam em colapso. As vítimas foram uma professora aposentada e 2 servidores públicos. A diretora do IML, Márcia Reis, disse que a piora súbita dos pacientes foi o que chamou a atenção. O Hospital Anchieta informou que identificou as mortes atípicas, demitiu os funcionários e aí acionou a polícia. O caso corre sob sigilo e os investigadores agora buscam descobrir se o grupo fez outras vítimas em diferentes unidades de saúde. E até agora, a motivação desses crimes é desconhecida. E antes de encerrar essa edição do Panorama CBN, eu convido você a mandar a mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia.
Mensagens chegaram na caixinha de comentários do Spotify. O Vitor Zago falou sobre a operação da polícia que investiga fraude na venda de ingresso para os shows do Iron Maiden, que foi batizada de Fear of the Pigs. Eu até exaltei a criatividade dos policiais que tiveram essa grande ideia, né? E aí o Vitor falou: eu tive a honra de participar da nomeação de uma operação da polícia, porque meu irmão é delegado. Olha só, agora eu fiquei curioso, né? Que operação será que o Vitor ajudou a batizar? Se puder contar aí, manda pra gente, vai. Vitor Zago, um abraço pra você, viu? Também tivemos mensagens aqui de Fê Santos e Dani, revoltados ou revoltadas com as reclamações de bolsonaristas sobre as condições da prisão onde Jair Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe lá em Brasília. Uma cela de 65 metros quadrados, incluindo a área externa, bem maior do que a cela onde ele estava na Superintendência da Polícia Federal. O que os bolsonaristas querem é que ele vá mesmo para casa, cumprir prisão domiciliar. E você tá se sentindo meio triste, taciturno, macambúzio? Saiba que a terceira segunda-feira de janeiro é popularmente conhecida como Blue Monday. É uma expressão que passou a qualificar o chamado dia mais triste e deprimente do ano. Em inglês, blue, né, a cor azul, também é sinônimo de tristeza, que ajudou a popularizar esse termo aí. Está numa reportagem do jornal colombiano El Tiempo, que o jornal O Globo reproduziu. Essa ideia aí de Blue Monday surgiu em 2005. Foi criada pelo psicólogo britânico Cliff Arnold, então ligado à Universidade de Cardiff, no país de Gales. E ele fez uma fórmula que buscava explicar por que esse período concentraria maior sensação de desânimo. Segundo a teoria dele, o dia mais triste do ano costuma cair na última semana cheia de janeiro, resultado da soma de fatores como dívidas acumuladas, olha o IPVA aí, clima desfavorável, pelo menos lá no hemisfério norte. Aqui em São Paulo esfriou também, tá meio triste mesmo, né? Tá uma garoa. Também volta ao trabalho e às aulas, não é meu caso, que eu tô trabalhando o tempo todo. Frustração com metas não cumpridas e até o próprio dia da semana, segunda-feira, né? Que dizem mesmo que é o dia mais deprimente do ano. Ou da semana. Muitos médicos e cientistas, no entanto, afirmam que o conceito não tem respaldo científico e classificam o Blue Monday como um mito. Ainda assim, a data é usada para ampliar discussões sobre sofrimento emocional e doenças crônicas. Aí você me pergunta, e por que essa música aí que a gente está ouvindo? Ouve aí. A batida é boa, né? É porque ela chama Blue Monday, exatamente. Música do New Order, de 1983. Como veio antes dessa teoria, não tem nada a ver com essa história que eu te contei. Mas, pelo menos com a batida aí, você fica um pouquinho mais animado nessa segunda-feira, é ou não é? A letra da música não é muito animada, não. Depois você dá uma pesquisada aí. Assim terminamos essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. Depois, quando você mandar mensagem, você conta como é que está sendo essa segunda-feira, essa terceira segunda-feira de janeiro, hein? A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.